Olá, meus amigos e meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, diretamente de Natal, Rio Grande do Norte. É com muita alegria que aqui retornamos para esse nosso encontro fraterno. Costumamos dizer que é o encontro da família com Jesus, o momento em que, reunidos, vamos pensar em Jesus, mas, sobretudo, senti-lo em nosso coração, em nossa vida. Momentos relevantes de reflexões em torno dos ensinamentos do Mestre. Não vamos esquecer a água a ser fluidificada, o recipiente com água. Essa água é fluidificada durante o nosso estudo pelos guias espirituais. Sempre que nós nos reunimos com a intenção de estudar o Evangelho, toda uma equipe espiritual se faz presente. Logicamente que precisamos ter aquele dia certo, aquela hora certa. Não pode ser algo aleatório. Hoje, quem está assistindo conosco é maravilhoso. Mas aquele que não tem condições de assistir o Evangelho conosco hoje, domingo, poderá fazer o seu Evangelho, porque fica a gravação, como todo mundo sabe, no canal YouTube. Destina o dia melhor para você e o horário e façamos o Evangelho. Os benefícios são ilimitados. A espiritualidade sempre nos diz o quanto é importante para cada um, para a família, essa reflexão, esse estudo. E é um estudo breve, mas que dá motivação para que estudemos o Evangelho. Façamos do estudo do Evangelho algo sistemático, porque é uma verdadeira terapia. Quando a gente lê, quando a gente vai refletindo, a gente começa a encontrar respostas, até as soluções para os nossos problemas, para as nossas amarguras. Então, dando início, esse mês de outubro é um mês que tem personagens muito representativas, né? Temos o aniversário de Allan Kardec, temos também o aniversário de Gandhi e no dia 4, a comemoração de São Francisco de Assis, né? Esse missionário apóstolo da paz que reencarnou para ter a possibilidade de restaurar o cristianismo na sua singeleza, na sua simplicidade. O dia 4 não é o nascimento, porque a Igreja Católica adotou o dia do seu desencarne, mas sempre um motivo de agradecimento a esse grande mensageiro do Cristo. Vamos então, meus amigos, meus irmãos, fazer a leitura preparatória, o livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje teremos a mensagem 37. Seria inútil. Respondeu-lhes: já vos disse e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? João, no capítulo 9, versículo 27. É muito frequente a preocupação de muitos religiosos no sentido de transformarem os amigos compulsoriamente, conclamando-os às suas convicções particulares. Quase sempre se empenham em longas e fastidiosas discussões, em contínuos jogos de palavras, sem uma realização sadia ou edificante. O coração sinceramente renovado na fé, entretanto, jamais procede assim. É indispensável diluir o prurido de superioridade que infesta o sentimento de grande parte dos aprendizes, tão logo se deixam conduzir a novos portos de conhecimento,
nas revelações gradativas da sabedoria divina, porque os discutidores de mais inclinações se incumbem de interceptar-lhes a marcha. A resposta do cego de nascença aos judeus, argutos e inquiridores, é padrão ativo para os discípulos sinceros. Lógico que o seguidor de Jesus não negará um esclarecimento acerca do Mestre, mas se já explicou o assunto, se já tentou beneficiar o irmão mais próximo com os valores que o felicitam, sem atingir o alheio entendimento, para que discutir? Se um homem ouviu a verdade e não a compreendeu, fornece evidentes sinais de paralisia espiritual. Ser-lhe-á inútil, portanto, escutar repetições imediatas, porque ninguém enganará o tempo. E o sábio que desafiasse o ignorante rebaixar-se-ia ao título de insensato. Não percas, pois, as tuas horas em elucidações minuciosas e repetidas, para quem não as pode entender, antes que lhe sobrevenham no caminho o sol e a chuva, o fogo e a água da experiência. Tens 1000 recursos de trabalhar em favor do teu amigo, sem provocá-lo ao teu modo de ser e à tua fé. Realmente, acontece muito isso. Quando nós já passamos a entender, a compreender, a ter acesso aos ensinamentos de Jesus, a gente quer que os outros nos escutem, que os outros aceitem as nossas colocações. E quando nós falamos nos ensinamentos da doutrina espírita, também isso mesmo acontece. Mas nem sempre as pessoas estão preparadas para ouvir, para compreender, para entender. E devemos evitar discussões, porque são discussões que não levam a nada. É necessário que a pessoa passe, às vezes, por dificuldades, para que o despertamento da vida maior ocorra. Mas nós podemos continuar ensinando, transmitindo o ensinamento através do posicionamento, através das nossas ações. Vamos agora fazer a nossa prece inicial. Vamos pensar em Jesus, em Deus nosso Pai, nos conectarmos com a espiritualidade das esferas superiores, pedir a ajuda, a presença dos nossos guias espirituais. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez para o estudo do vosso Evangelho de Luz. Estamos ansiosos pelo entendimento da vossa mensagem, para que possamos compreender o vosso ensinamento e, sobretudo, vivenciá-lo através da nossa transformação íntima. Fica conosco, Jesus, e estende vossas mãos compassivas sobre nós. Que assim seja. Bem, meus amigos, nós estamos fazendo o estudo do Evangelho através do Sermão da Montanha, como vocês sabem. O Sermão da Montanha, que é uma das pregações de Jesus de maior destaque, porque reúne ensinamentos profundos, ensinamentos libertadores, transformadores. A partir daquele momento, ele falando para aquela multidão, tem início verdadeiramente a nova era. A era do amor, a era do perdão, da justiça. É um marco para todos nós. Então, hoje, nós teremos
a seguinte reflexão: o jejum. Quando jejuardes, não vos ponhais tristes como os hipócritas, que desfiguram o semblante para que os homens vejam que eles estão jejuando. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Vós, quando jejuardes, perfumai a cabeça e lavai o rosto, a fim de que o vosso jejum não seja visível aos olhos dos homens, e sim aos do vosso Pai, que tem presente a si o que haja de mais secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Mateus capítulo 6, versículo 16 a 18. Bem, meus amigos, nós sabemos que o jejum, que é a abstenção parcial ou completa de alimentos sólidos ou líquidos, é uma prática muito antiga em diversas religiões, né? Os judeus, eles quando praticavam o jejum, eles se vestiam com um saco, jogavam cinza sobre a cabeça e imprimiam no rosto um ar de melancolia, de tristeza, de sofrimento. E era isso que se fazia para mostrar aos outros que estavam em jejum e que também tinham o objetivo de serem notados e louvados pelas pessoas. Ou seja, era a ostentação. Os judeus eram muito orgulhosos, vaidosos e, consequentemente, bastante hipócritas. Jesus, conhecendo exatamente a hipocrisia dos judeus, aconselha que os seus discípulos, ao fazer o jejum, façam exatamente o contrário. Eles deveriam perfumar a cabeça, lavar o rosto e imprimir um ar de felicidade. Porque, afinal de contas, aquele sacrifício, através daquele sacrifício, eles estavam louvando a Deus. Então, deveria ser um momento de glória, um momento de satisfação. E eles deveriam agir assim para não perderem exatamente aquela oportunidade de se conectarem com o divino através de uma ação, através de uma vibração positiva. E para que eles não perdessem aos olhos de Deus o mérito de um sincero quebrantamento da alma em comunicação com o Criador. Ou seja, que eles não perdessem assim o mérito da sua ação e que pudessem também, através daquela ação, identificar naquele costume um momento de ligação com Deus, um momento de um sacrifício, mas não um sacrifício desesperador, mas não um sacrifício doloroso. O jejum ele pode ser bastante salutar porque ele pode contribuir para o bem-estar do organismo, mas é necessário responsabilidade, é necessário bom senso para que essa ação não venha prejudicar o bem-estar do organismo, do corpo. Não esqueçamos que o corpo físico, ele é o altar que abriga o espírito e temos responsabilidade sobre ele, para não comprometê-lo, para não danificá-lo. E o bom senso, o discernimento é tudo, né? É tudo que é de mais importante e se deve evitar qualquer tipo de fanatismo que se expressa através das privações ritualísticas que não vão ter nenhuma representatividade perante Deus. Principalmente quando isso é feito de uma forma ostensiva, de uma forma para aparentar, para mostrar
que a pessoa está louvando a Deus. Essas ações sacrificiais normalmente têm aquele objetivo, né, maior de se alcançar a salvação. Mas não adianta fazer atos exteriores buscando essa salvação, buscando agradar a Deus, se não fazemos de nossas ações, da nossa maneira de ser, a maneira correta que Deus quer que a humanidade, que o ser humano proceda. Quantas vezes nós passamos por determinadas situações, escolhemos determinadas situações de sacrifício para agradar a Deus, aí depois daqueles dias, daquele momento, nós voltamos a ser o egoísta, o orgulhoso, o vaidoso, pessoas ressentidas, que se magoam com facilidade. Então, de que adianta? De que adianta um sacrifício material se moralmente, espiritualmente, nós estamos numa situação de bastante comprometimento perante as leis de Deus? Isso é para ser pensado por nós. O que é que eu tenho feito para agradar a Deus? Que sacrifício eu possa fazer? Uma colega de trabalho, era muito assim, temperamental, ela dizia, eu tenho que passar a Semana Santa toda sem comer chocolate, para ver se Deus alivia os meus pecados, que são muitos. Ela é muito engraçada. Por quê? Porque ela era muito de temperamento explosivo e agia assim, com muita precipitação. Quando passava a Semana Santa, aí ela dizia, agora vai, aí vamos comer chocolate. Agora eu vou voltar a ser o que era. E ela tinha consciência. Mas ela dizia, o negócio difícil é vencer o meu lado escuro. Ela dizia, o meu lado escuro, né? E certa vez a gente conversando sobre espiritismo, ela disse, Ave Maria, como é difícil, não dá para mim não. Eu disse, mulher, mas pelo menos tente, como todos nós tentamos. O espírita não é o dono da verdade, é alguém que se esforça para vencer as suas más inclinações. É isso. E colocar o evangelho na sua vida. E assim acontece pelo nosso afastamento do evangelho. Nós não fomos educados a ler o evangelho, muito menos a entendê-lo e ter essa consciência de vivência dos seus ensinamentos. Então, a gente analisando todo o contexto dos ensinamentos de Jesus, a gente compreende que o que ele deseja de cada um, que cada um faça o seu jejum, mas o seu jejum de palavras maldosas, sentimentos maldosos, ações maldosas, que resultam do nosso íntimo, que resultam da nossa essência. Então, ele espera que a gente consiga ir transformando o que somos, a nossa essência, para que possamos expressar exatamente o amor, o perdão, a compreensão para com os outros. O jejum das vibrações, o jejum dos sentimentos negativos, das nossas palavras, do nosso pensamento. Esse é o verdadeiro jejum. Esse esforço que devemos fazer para não estarmos vivendo de uma forma
totalmente diferente da proposta do Cristo. Isso é o que se chama reforma íntima, que não acontece da noite para o dia. A evolução não dá saltos. Mas a proposta, se temos essa proposta como objetivo de vida, nós vamos ter essa consciência e vamos, aos poucos, quebrando essas arestas, né? Quebrando exatamente essas viciações vibratórias de sentimentos negativos. Vamos passar a olhar o nosso semelhante de uma forma diferente, com fraternidade, compreendendo que cada um está em uma condição espiritual que lhe é muito específica. E, por sua vez, o Espiritismo ele não adota nenhum tipo de ritual, né? Todos nós sabemos disso. E a proposta do Espiritismo é exatamente que a gente possa combater essas viciações mentais, as viciações espirituais, e nosso pensamento, a nossa palavra não represente nenhum reflexo de negatividade perante a vida, né? Sejamos sábios, sóbrios, moderados em nossas ações, preocupados em viver e entender as orientações que emanam do Evangelho do Cristo. Então, meus amigos, a reflexão de hoje é essa reflexão em torno das palavras de Jesus, quando ele falou para todos nós sobre o jejum. Feitas as nossas reflexões, vamos fazer as nossas vibrações e rogativas. Pensando na paz, na saúde, na esperança, no amor, elevando essas vibrações ao alto. Senhor Deus Pai, Criador, aqui estamos, Senhor, humildemente rogando pela paz entre as nações, pelo entendimento, pela compreensão de que todos devem se unir para solucionar a dor, sofrimento de milhões de amigos nossos mergulhados na absoluta miséria. Também rogamos pelos nossos governantes, para que igualmente deixem as suas preferências, os seus objetivos individuais e passem a trabalhar pela coletividade com ações direcionadas aos mais necessitados. Também rogamos pelo fortalecimento da doutrina espírita, para que ela se fortaleça sem se afastar dos ensinamentos da codificação, sem se afastar do Evangelho do Cristo. Rogamos, Senhor, pela compreensão e concórdia junto daqueles que não sintonizam conosco, pela recuperação dos nossos irmãos que estão a atravessar momentos difíceis no campo da doença. Muitos sem possibilidade de cura na presente encarnação. Para que não falte a eles a conformação, a resignação e, sobretudo, a fé na imortalidade. Rogamos, Senhor, por todas as famílias, vibrando para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares,
levando esperança, levando harmonização aos corações. Façamos agora breve silêncio para que cada um faça as suas rogativas individuais. Recebei, Senhor meu Deus, as rogativas aqui apresentadas, acolhendo a todas elas, para que dentro da flexibilidade das leis divinas possam ser atendidas. Derramai vossas bênçãos sobre nós, que elas nos envolvam, balsamizando o nosso ser, ajudando-nos a desenvolver a fé, a esperança, a resignação diante daquelas situações difíceis que não podem ser solucionadas. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades, livrando-nos da maldade que ainda reside em nós mesmos, para que possa assim reinar a paz e o entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho da noite de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. E esperando todos vocês no próximo domingo. Até breve.